Continuando então nosso curso de CSS, vamos falar agora sobre uma coisa muito importante que é o positioning. Muito complicado também, muitas pessoas não conseguem entender como funciona o positioning. E ele de fato é um pouco complicado mesmo. Eu criei então aqui um arquivo HTML muito simples, tem duas divs, uma chamada parent e outra child. Bom, a child fica dentro da parent aqui, elas não estão separadas não. Então você cria uma parent, uma div, dentro dela cria uma chamada child. E aqui eu coloquei o style aqui bem simples, tá? Não descrevi aqui que é type, text, /css, esse tipo de coisa. Só style mesmo para poder salvar as nossas alterações lá. Bom, então eu abri isso aqui no Firefox com a barra aqui Web Developer, ok? Editar CSS, estilo embutido. Bom, então eu vou criar aqui, vou estilizar então a parent. Vou colocar aqui uma largura de 600 pixels, uma altura de 400 pixels e um fundo com a cor 666. Vou aqui também agora no child, vou colocar aqui 150 pixels e height de 150 pixels também, background vermelho. Beleza. No CSS tem uma propriedade chamada top. Você coloca top, o valor que você quiser, 20 pixels por exemplo, e uma chamada left também. Você pode colocar o valor que você quiser. Eu coloquei então aqui em child e não aconteceu nada. Não aconteceu porque essas duas propriedades só funcionam quando você coloca um position nessa propriedade. Só quando você configura ou diz se o position dela é relative, absolute ou fixed. Bom, então vamos colocar aqui então, colocar aqui um right de 40 pixels e um top, né, de 50 também. Bom, 50 pixels. Nessa posição, deixa eu colocar aqui relative. Na posição relative, então, se ele estivesse aqui sem posição nenhuma, ou quer dizer, sem top ou right definidos, ele estaria aqui, na relativa. Se fosse na absoluta, absolute, na mesma posição, e fixed, na mesma posição. Então, vou colocar aqui absolute, e vou colocar os valores de volta. No valor absolute, o que acontece? Ele tomou a janela como base para se ajustar a essas propriedades que nós colocamos aqui. Top 50 pixels. Então o que ele fez? Ele se afastou 50 pixels do topo da janela, da página total. Ok? E também se afastou 40 pixels da direita aqui da janela. Pode ver que a gente pode cortar a janela o tanto que for, que ela sempre vai ficar 40 pixels distante da janela, olha só. E também sempre 50 pixels de distância do topo da janela. Então o absolute, ele funciona dessa maneira. Ele sempre se afasta
tomando como base o objeto mais próximo. Nesse caso aqui é o parent, mas como o parent não tem um position aqui configurado, ele tomou a janela do seu navegador total como base. Então, se eu colocar um position aqui em cima, relative, ele vai mudar a posição dele lá. Ele mudou. Olha só. Agora ele tomou como base não mais janela, mas sim o limite aqui desse retângulo. Então ele se afastou 40 pixels da direita deste retângulo aqui. E se afastou 50 pixels do topo desse retângulo aqui. Então se eu for aqui no parent aqui em cima e colocar, por exemplo, uma margem top de 45 pixels, você vê que ele se afastou lá de cima, do topo, e o vermelhinho e o child, que é esse aqui, né, o child foi com ele. Se eu colocar aqui mais, por exemplo, 85, ele sempre vai com ele. Então é isso, ele foi com ele, porque ele tomou sim o retângulo, né, o parent, como base. Então isso aí é a diferença de position como relativo ou absoluto. Então com certeza você vai usar isso aí uma hora no seu site. E isso aí, uma hora vai servir para você, ok?